Fala, guerreiros! Bom dia, amanhã de quarta-feira, hoje tem decisão. E você, acordou nervoso? Acordou com aquele frio na barriga, aquela ansiedade? Jogo só 9h30 da noite, mas hoje tem decisão pela Copa do Brasil, oitavas de final. Fluminense Internacional no Maracanã. Se você puder ir, vá ao Maracanã, encha o estádio, né? Faça a sua parte, porque o Fluminense vai precisar muito da ajuda do seu torcedor, né? Temos vários desfalques, né? E vários problemas para o jogo de hoje, mas eu acho que o Renato vai montar o que ele tem de melhor para levar para campo hoje. Tudo isso agora você sabe aqui nesse pré-jogo Fluminense Internacional pela Copa do Brasil, oitavas de final. Vem comigo! Fala, galera, você que não me conhece, Alexandre Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Muito bom dia, você que não é inscrito, inscreva-se, dá essa moral, deixa seu like, compartilhe os vídeos com os amigos, ative as notificações em todas, ajude aí, tem o Pix do canal, ajuda o meu trabalho aí, mande o Pix pro canal, ajuda o canal a melhorar tudo aqui no canal para vocês. Estou tentando fazer uma reformulação gradual, devagar, né? E com a ajuda de vocês eu consigo fazer mais rápido. Então, ajude o canal, tem um Pix aí, vai deixar na descrição do vídeo também e no comentário fixado. Hoje tem Fluminense Internacional no Maracanã, oitavas de final, segundo jogo. O primeiro jogo vencemos por 2-1 no Beira-Rio, 2 gols do Everaldo, né? O Everaldo, que também marcou no final de semana contra o Grêmio, vem numa fase boa, né? Fez um bom jogo contra o Grêmio, né? Se não tivesse perdido pênalti, talvez, né, teria tirado quase nota 10, né? Na partida, foi muito bem. Normal também, o Fluminense ultimamente não vem convertendo muito seus pênaltis, já não vinha, no final do ano passado o Ares também perdeu alguns pênaltis, o Ganso já tinha perdido também, né? Então a gente não pode criticar só o Everaldo, né? Mas hoje eu acredito, né, com todos os problemas e com todas as mudanças, o Renato não deva mudar ali a posição dele, né? O Fluminense que vem aí de vários confrontos contra o Internacional, né? No último aqui em 2023, né? Aquela vitória heróica, incrível, depois de um empate com 1 a menos aqui no Maracanã, a segunda vitória lá no Beira-Rio por 2-1, gols do John Kennedy Cano. O Internacional, quando pega o Fluminense, tem um pouco de nervosismo, né? Pelos últimos confrontos. Vencemos também no Campeonato Brasileiro por 2-0 no Beira-Rio antes da Copa do Mundo. Temos uma boa vantagem, né, sobre o Internacional nos últimos jogos, mas cada jogo é um jogo. Hoje é um jogo diferente, é uma outra atmosfera. Temos que também aproveitar, né, como vem o adversário. O adversário não vem bem, né, nos últimos jogos. Tem uma pressão enorme sobre o técnico Roger Machado, né, além da diretoria do Inter dizer que apoia o trabalho treinador. A gente sabe quando a diretoria fala isso é porque ele está quase para cair, né? No futebol, assim, não, ele não cai. Terminou o jogo, 2 horas depois está demitido. E ele vem muito pressionado no final de semana. Ele mudou o esquema do Inter contra o São Paulo para um 3-5-2 para tentar colocar uma defesa mais forte, né? Lógico, não jogou com todos os titulares, né? O São Paulo venceu o jogo por 2-1. Teve alguns problemas durante a partida, principalmente na bola aérea. Foi uma coisa que aproveitamos no primeiro jogo, aproveitamos também contra o Grêmio, tivemos várias oportunidades de bola aérea, e a gente tem que aproveitar com o Everaldo, não sei quem vai jogar, né? Vou colocar o bola em campo daqui a pouco, se for o Keno ou o Canó, aproveitar essa bola aérea, né? Com esses jogadores que até são um pouco mais altos, né? Principalmente que o Soteldo. Então o Inter vem muito pressionado, mas isso não quer dizer que o jogo hoje vai ser fácil. O Inter é uma grande equipe, é um grande duelo, né? Para falar a verdade, o Inter, né? Depois eu vou colocar uma reportagem de um jornalista do Sul, né? Que falou no canal do Lessa, eu gostei muito, né? Um abraço aí ao canal do Lessa. Pessoal que não conhece o canal, inscreva-se lá também. Lucas G, se não me engano. Vou trazer aqui para vocês falando sobre o Inter. E com essa pressão, né? Problemas internos, problemas de jogadores, problemas de resultados, problemas no esquema, mas nada disso, né? Quando a bola rola, quando apita ali, a gente tem que ter foco total, atenção total, né? Principalmente o foco, né, que o Fluminense perde muitas vezes, principalmente quando está em vantagem, né? Hoje a vantagem do Fluminense, a gente tem que aproveitar o máximo do Renato em relação às Copas, porque para o Fluminense hoje buscar por um título esse ano seria na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Americana. São os dois caminhos, não estou dizendo que são mais fáceis, mas são os dois caminhos mais prováveis
de podermos ser campeão. E eu acho que o Fluminense tem total capacidade de conquistar um dos 2 títulos, mas para isso tem que jogar como jogava lá no Mundial, com a vontade, com a dedicação, com a inteligência, com foco. A gente não pode chegar aqui e deixar o Inter ficar com a bola e jogar e ficarmos só nos defendendo. Temos que aproveitar as oportunidades que o Inter vai nos proporcionar, porque ele vai buscar a vitória, ele vai buscar o gol, então vão abrir espaços, né? Os jogadores do Inter vão acabar abrindo espaço, ainda mais se o Inter mudar, né, na formação do time, vou colocar um time mais ofensivo, né? Então no segundo tempo lá a gente teve espaço para matar o jogo, fazer um 3-1, não aproveitamos, então acredito que esse espaço vai aparecer. É lógico que o Inter não vai sair de cara, né, desesperado para fazer um gol, porque um gol leva para os pênaltis, né? Então eles precisam só de um gol para levar para os pênaltis, né? Então não seria esse desespero todo logo no início do jogo. O Renato gosta muito de jogar as Copas, né? Muito inteligente com isso, ele joga melhor as Copas até do que busca um título brasileiro, um campeonato brasileiro. Ele sabe tudo o que ele precisa fazer, né? Ainda mais com os desfalques que temos, né, no jogo de hoje, e vai ser importante cada jogador entrar ligadíssimo, né? Quem estiver em campo tem que entrar ligado, tem que entrar focado, como o Renato sempre diz. E vamos aí pro bola em campo. Vou colocar o bola em campo aí para vocês, pra gente dar uma analisada no time que deve entrar em campo mais tarde, às 9h30, jogo horário da Globo, né? Não falei? 9h30 na Globo, Premier, né? A Sport TV não transmite esse horário, mas Globo e Premier transmitirão a partida ao vivo. Se você quiser, né, acompanhar uma narração tricolor, né, apoie, veja lá no canal dos amigos lá do Jornada KTO, que é o Gabriel Amaral, o Lécio, o Fio, né, faz uma transmissão tricolor, né, você vê na televisão, tira o áudio deles, que eles acabam secando muito, né, os times que não são o nosso rival da Gávea. Então coloca lá os tricolores narrando e você vê no seu jogo, né, ouvindo eles lá, se vocês quiserem, lógico, né. Vamos pro bola em campo. Bom, hoje temos um problema enorme, né, que foi o desfalque. O Grêmio ajudou o Inter, olha só. Né, ajudou entre aspas, né, porque o Thiago Silva se machucou batendo tiro de meta no finalzinho do jogo. Mas desfalque aí do Thiago Silva, Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e Guga. O René treinou ontem, mas acho que muito pouco para ser titular, tá? Ele só voltou a treinar ontem, então acho que pode ficar como opção no banco de reservas, né? De repente com um possível final de jogo, o Guga cansado, né? Mas o Guga volta a jogar com o lateral esquerdo, que veio muito bem nas 2 últimas partidas, diga-se de passagem. Tanto lá contra o Inter, quanto aqui contra o Grêmio. No meio campo, ele deve vir de Martinelli, Hércules e Nonato, né? O Ganso sai no esquema de hoje. Eu acredito que ele joga com Canóbio, não com Keno. Eu acho que como o Inter vai pressionar o Fluminense e vai vir para cima do Fluminense, eu acho que ele joga com Canóbio. Com a bola ele não produz muito, não dá assistência, não faz gols, mas ajuda muito ali o grupo, tecnicamente, dentro de campo, com a sua raça, com a sua vontade, com a sua disposição. Evitar fazer faltas bobas, né, na entrada da área, como ele fez no Sul, no final do jogo, mas tirando isso, ele é muito raçudo, né? Vídeo lance que ele cavou o pênalti contra o Grêmio. E Serna do outro lado, com Everaldo na frente. Então, esse seria o provável time do Renato Gaúcho. E eu vou botar o vídeo do amigo aí, Lucas Dias, né, que falou lá no canal do Lessa. Eu gostei da reportagem, vou trazer aqui para vocês, eles falando do Internacional. Chegando aqui para a gente falar um pouco desse Internacional, muito pressionado para essa decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, principalmente o técnico colorado Roger Machado vem se falando já nas últimas horas sobre a possibilidade de troca no comando técnico do Internacional. Lembrando que o Inter tem o Fluminense nesse jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, mas tem o Flamengo também no Rio de Janeiro nas oitavas da Copa Libertadores. Então muito se pensa que se o Inter cair para o Fluminense, vai ficar mais complicado ainda. A gente tem uma ideia no Rio Grande do Sul de que o Fluminense, para o Internacional, talvez seja mais acessível do que é o Flamengo. Então, cair para o Fluminense representaria, sim, uma grande possibilidade do ano do Inter terminar em agosto, e dependendo da forma com que for uma possível eliminação contra o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã,
pode resultar sim na queda do técnico Roger Machado. É com essa informação que a gente tem trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, por mais que o Inter nos microfones dê respaldo para o Roger Machado. O Inter está muito mobilizado, concentrado. No hotel da concentração do Inter a gente vê de fato essa concentração por parte dos dirigentes do clube, do grupo de jogadores do Internacional também. Pouco assunto, poucas conversas, o Inter compenetrado para esse jogo contra o Fluminense. E é um Inter que é bem difícil de projetar, tá? O Roger inovou no jogo contra o São Paulo, apesar da derrota. A gente enxergou que foi um jogo que o São Paulo não foi tão superior assim ao Inter, mas que o Inter foi mais uma vez, como já tinha sido na ida contra o Fluminense no Beira-Rio, inoperante principalmente no seu sistema ofensivo. E o Roger colocou um sistema com 3 zagueiros, algo que não tinha acontecido nesse mais de um ano de trabalho do Roger em Porto Alegre. Ele não tinha ainda feito um sistema com 3 zagueiros iniciando uma partida. Então é complicado projetar esse Inter, porque não se sabe se o Roger vai manter os 3 zagueiros, o 3-5-2, ou vai voltar para o 4-2-3-1, que vem aí e que é a característica do trabalho do Roger desde que chegou em 2024 no Internacional. Eu vou trazer aqui o time do Roger do sistema habitual, 4-2-3-1, que é a grande possibilidade para amanhã, e vou explicando as alterações que podem acontecer caso ele se torne um 3-5-2, tá? O time base tem Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e a dúvida entre Mercado, que voltou depois de 10 meses, uma cirurgia no joelho, foi muito bem contra o São Paulo, e o Juninho. A dúvida é entre Mercado e Juninho, quem será o parceiro do Vitão, e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia, o primeiro volante, Bruno Henrique, o segundo, pela esquerda Carboneiro, pela direita Wesley, Alan Patrick centralizado e na frente o Rafael Borré. Se o Roger optar pelo 3-5-2, que foi o time contra o São Paulo, ele vai tirar um desses pontas necessariamente. O ficha 1 é o Wesley, que está em pior fase em relação ao Carboneiro, que voltou muito bem da lesão e depois do Super Mundial. Tira o Wesley e bota mais um zagueiro. E aí vai ser Vitão, Juninho e Gabriel Mercado. Mais à frente, pelas alas, Bernabé na esquerda e Aguirre na direita. A dupla de volantes ainda com Thiago Maia e Bruno Henrique. Alan Patrick centralizado. E a questão, se o ataque será Borré e Ener Valencia, e aí o Carboneiro sai do time, foi o ataque contra o São Paulo, ou se ele vai botar um ataque de mais velocidade com Carboneiro e Borré e o Ener Valencia no banco de reservas. Essas são as duas possibilidades de time do Internacional pro. E para terminar, a arbitragem vai ficar por conta do Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, e o VAR com Igor Benevenuto, de Minas Gerais, que faça uma boa arbitragem. Eu falo sempre a mesma coisa, mas nunca é bom deixar de falar, né? Que apliquem a lei, né? Não errem. Né? Se tiver alguma coisa, tem que marcar, tem que ir no VAR, independente para quem seja. Né? O futebol está muito chato com esses erros, né, recorrentes de arbitragem. E terminando aqui, né, terminando com uma nota triste, né, morreu ontem o preparador físico, né, Diego Arantes, com 38 anos, novo. Ele lutava contra um câncer há meses aí, né, o Fluminense fez uma homenagem a ele, né, o Thiago Silva tinha feito homenagem a ele durante uma partida, o Ganso também, na volta do Ganso num jogo, né, depois de meses sem jogar. E meus pêsames aí à família, aos familiares, aos amigos, né? E eu termino aqui esse vídeo de pré-jogo em homenagem ao Diego Arantes aí, né? Preparador que trabalhou muito bem, com afinco aí, com amor ao clube.